Ser criança é um tempo especial na vida. Jesus tem um interesse muito grande na vida de cada criança. Vocês sabiam, crianças? Jesus sabe o nome de cada criança. Ele conhece, por exemplo, uma criança que se chama Léo. Jesus conhece, por exemplo, uma criança que se chama Tiago. Jesus conhece uma criança que se chama Heitor. Jesus conhece uma criança que se chama Júlia. Jesus conhece uma criança que se chama Maria Gabriela. Jesus conhece uma criança que se chama Awane. Tawane. Conhece uma criança que se chama Gabriele. Ele conhece uma criança que se chama Jesus conhece uma criança que se chama o nome. Mas Jesus sabe o nome da Sofia. Jesus conhece todas as crianças. E Jesus, ele é aquele que veio para que nós pudéssemos viver. A vida é um presente de Jesus. Quando Jesus estava nessa terra, houve um momento em que as crianças correram para estar perto de Jesus. Elas saíram rapidamente para estar perto de Jesus. Vocês sabem correr? Sabem correr? Então vamos fazer o seguinte. Manuel, vem aqui, Manuel. Jessi, vem aqui, Jessi. Edvan, vem aqui, Edvan. Sabem correr, crianças? Então vamos lá, fiquem em pé, né? É uma representação. Fique aqui. Vem cá, Bruno. Fica aqui. Faz um paredão aqui, uma representação. E vocês vão correr e vão tentar tocar em mim. Calma aí, eu vou dizer 1, 2, 3, tá? Vamos lá. Fica aqui. Vê se vocês conseguem me segurar aqui, hein? 1. Acho que essa barreira está muito fraca, né? Vem cá, Wallace. Vem cá, Wallace. Dá mais gente aqui. Vem forçar essa barreira aqui. Vem cá, Léo. Bora. Ó, depois que eu disser 3, vocês podem vir, crianças. 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Pronto. Podem voltar. Podem voltar. Tudo bem, crianças, podem voltar. Essa barreira está muito fraquinha, vamos lá. Vamos lá. Atenção, crianças. Houve um momento no ministério terreno de Jesus, onde as crianças olharam, aqui foi só uma representação, e elas viram Jesus. E elas correram para estar perto de Jesus. Os discípulos fizeram uma barreira. Parece que os discípulos eram mais fortes do que os irmãos aqui. E as crianças tentavam, corriam para lá, para cá, mas não conseguiam chegar perto de Jesus. E Jesus ficou irritado com os discípulos. Ele disse o seguinte: olha, parem. Não impeçam que as crianças venham a mim. Porque é das crianças o reino
de Deus. Nós vivemos hoje um tempo onde as crianças não têm direito de ser criança. Onde nesse mundo voltado para as coisas materiais, as crianças não têm mais tempo de desenvolver aquilo que Deus colocou para que as crianças desenvolvessem. As crianças hoje não podem mais brincar, envolvidas por esse mundo chamado mundo tecnológico, onde crianças ainda não aprenderam o básico da vida. Entretanto, já sabem quase tudo sobre tecnologia. Onde as crianças têm a sua comunicação virtual, têm seu celular e outras coisas mais. Onde as crianças têm para o seu entretenimento babá eletrônica desde pequenininhas. Entretanto, Jesus chama a atenção de que nós não devemos impedir que as crianças cheguem a Jesus. Por que é que crianças devem chegar a Jesus? Porque crianças têm necessidade. Crianças têm curiosidade. Crianças têm possibilidades como não acontece em outra fase da vida. Por exemplo, a possibilidade de conhecer e a facilidade de adquirir conhecimento. É próprio da vida infantil. Você que tem uma criança, você sabe do que eu estou falando. Você sabe quantas perguntas a criança faz. E quantas vezes você está conversando e parece que a criança está longe, mas ela está observando tudo quanto você está falando. Jesus disse: não impeça as crianças de vir a mim, porque é das crianças o reino de Deus. O que Jesus está ensinando para nós é que o maior investimento que se pode fazer na vida de uma criança é, sem dúvida, levar esta criança a conhecer Jesus. Até porque já está provado que a grande parte das pessoas que têm um encontro com Jesus, isso acontece na sua infância. Segundo a APEC, 85% dos cristãos evangélicos se converteram entre 4 e 14 anos. Existe, na verdade, um malvado. A Bíblia fala desse malvado. Esse malvado tem entrado na vida de tanta gente, inclusive na vida de tantas crianças. Crianças que não têm pão, como vimos aqui. Crianças que vivem sozinhas. Crianças que são abusadas na infância. Hoje no Brasil, segundo o IBGE, há cerca de 10 milhões de crianças vítimas de exploração e violência infantil do ponto de vista sexual. Entretanto, o Senhor Jesus diz: deixe vir a mim as crianças. O que eu estou fazendo para trazer crianças a Jesus? Há um malvado realmente, Jesus falou. Jesus disse que Satanás, ele chamou de ladrão. Ele veio para roubar, por exemplo, a infância. Ele veio para matar os lindos sonhos juvenis. Ele veio para destruir. Mas o amado favorito, que é Jesus, ele veio para que crianças tenham vida, e vida verdadeira. Ele veio para que crianças possam sorrir. Ele veio para que crianças possam viver em paz. Ele veio para que crianças não sejam molestadas. E Jesus quer usar a minha vida, Jesus quer usar a sua vida, para que nós possamos abrir as portas às crianças, possamos trazê-las
a Jesus. Há crianças vivendo, como diz o poeta sacro, nas trevas, sem paz, sem luz. Abre a porta às crianças, faze-as vir a Jesus. Ser criança é muito bom. Todos aqui que adultos somos hoje, um dia crianças fomos. Criança costuma ser sincera, criança costuma ser amiga, criança costuma ser leal. Se você deseja uma resposta direta, você não pergunte para a criança. Melhor, se você não deseja, não pergunte para a criança. Porque criança pode dizer o que necessariamente você não quer ouvir. Mas Jesus disse que ser criança é o projeto de Deus para todo aquele que se torna cidadão do céu. Um dia, eu fui criança. Você que é adulto foi criança. Mas quando leio esse texto da Bíblia, e especialmente no capítulo 18 de Mateus, quando ele afirma que quem não se converter e não se tornar como uma criança, de modo algum poderá ver o reino de Deus. Eu sonho com um dia, quando chegar à casa do Pai, e na casa do Pai, teremos a oportunidade de ser, em toda a plenitude, criança, do ponto de vista da simplicidade, criança do ponto de vista da fé, criança do ponto de vista da realização, como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, criança, saiba o seguinte: Jesus conhece o nome de cada criancinha que está aqui. Jesus formou cada criança que está aqui. Jesus chama cada criança pelo nome. E Jesus está dizendo para você, criança: eu amo você. Jesus está dizendo para nós que não somos mais crianças. Não impeça as crianças de vir a mim. Há pais que se preocupam, por exemplo, em que seu filho tenha uma excelente saúde. Essa é uma boa preocupação. Há pais que se preocupam, por exemplo, em se esforçar o máximo possível para dar condições materiais aos seus filhos. Essa é uma excelente preocupação. Estão pensando preocupados com o futuro dos filhos. Estão pensando preocupados com a saúde em relação ao futuro dos filhos. Mas quantas vezes esquecemos de nos preocupar, de dar aos nossos filhos o que realmente importa: uma vida com Jesus. Sabe por quê? Porque ainda que uma criança tenha uma excelente saúde e torne-se um adulto saudável, chegará o dia quando isso não vai mais resolver. Todos, diz a Bíblia, iremos passar. Ainda que você deixe para o seu filho uma herança tão grande, uma fortuna tão grande, que ele não tenha com que se preocupar no futuro, chegará o dia em que tudo aqui vai ficar. Mas há uma coisa que, se você deixar para o seu filho, ninguém poderá tirar. E isso chama-se Jesus. Abre a porta às crianças. Não impeça as crianças de vir a mim, porque delas é o reino de Deus, disse o Senhor Jesus. Nosso desejo, nosso sonho como igreja é que estejamos envolvidos mesmo, de coração, nessa obra de abrir a porta às crianças, para que elas tenham um encontro com o amado favorito. Esse amado favorito é Jesus Cristo, aquele que é a razão da nossa existência, aquele que é a razão da nossa vida. Preste atenção, irmão. Crianças precisam de Jesus. E nós, que somos adultos,
devemos levá-las a Jesus. Apenas um comentário sobre as crianças na igreja. Crianças gostam de igreja. Se a igreja é um lugar receptivo para as crianças. O sonho das crianças em relação à igreja não são os sonhos dos adultos. Estava há pouco tempo pensando sobre a nossa estrutura como igreja, que é feita para pessoas adultas. Não é para criança. Nós temos um culto para as crianças, mas o nosso sonho é tê-las também, pelo menos uma vez ou mais, no culto aqui entre nós. E para isso vamos precisar fazer algumas adaptações, ou adequações, melhor dizendo. Por exemplo, os irmãos adultos aqui, mesmo aqueles que não têm muita estatura, quando você senta, onde é que você coloca seus pés? Hein? Pode falar. No chão. A criança que vem para o nosso culto, ela senta, e onde ficam os pés dela? Balançando, pendurado. Experimente você ficar sentado com o pé pendurado meia hora. E a gente ainda quer que a criança fique quietinha. Isso é só uma colocação bem simples da necessidade que temos de realmente estar aberto para dar o melhor para as nossas crianças. André, que Deus abençoe você e as pessoas que trabalham com você no ministério. E não façam isso como um peso, mas façam isso de coração, fazendo o melhor para Jesus. E que Deus abençoe outras pessoas que Deus tem levantado na igreja, né? Pessoas que estão se convertendo, pessoas que estão chegando, entendem de Deus que o ministério que Deus tem para elas é o ministério de abençoar crianças, levando-as a Jesus. E você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é avô, avó, o seu ministério principal. Amanhã é o dia das crianças, não é isso? As crianças querem presente, não querem? Sim, né? E você que é avô, que é pai, que é tio, que é mãe, você quer dar presente, não quer? Não adianta você não querer, que eles vão cobrar de você. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: o melhor presente que você vai dar para as crianças é Jesus. Isso não impede que você dê outros presentes, não, tá? Não vai dar essa desculpa, não. O pastor falou que o melhor presente é Jesus, então não tem presente. Não faz isso, não. Mas o melhor presente, de fato, é Jesus.